Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Estética e Beleza da Carimisa. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da depilação a laser, então tirar algumas dúvidas de vocês que nos enviaram aqui através do canal. Antes, gostaria de pedir que vocês deixem um like, dá um curtir, um joinha, sigam também a nossa página para acompanhar as principais novidades a respeito de procedimentos estéticos. Eu reuni aqui 14 dúvidas que foram enviadas através dos comentários e vou responder as principais dúvidas. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Henrique, eu sou esteticista em São José dos Campos, São Paulo, e trabalho com depilação a laser há mais de 5 anos. Hoje, a minha especialidade é em depilação a laser, utilizando o tipo de equipamento Soprano Ice, que é a tecnologia mais moderna que nós temos no mercado aí atualmente a respeito de depilação a laser. A primeira pergunta é bem simples, né? O que é depilação a laser? Então, a depilação a laser, ela é o procedimento mais moderno que a gente tem no mercado hoje em relação a tratamento de pelos e também a outras doenças da pele, a foliculite, o pelo encravado, entre outros. A depilação a laser, ela funciona através, como o próprio nome diz, de um laser que é aplicado na pele. Ele não é invasivo, ou seja, não é um procedimento que a gente entra no corpo de vocês ou que precisa fazer algum tipo de corte ou tem algum tipo de injeção, algum tipo de anestesia, nada nesse sentido. Nós apenas aplicamos nos pacientes um gel condutor, que é um tipo de gel próprio para a condução do laser e que parece um gel mesmo, né? Um tipo de gel que é absorvido pelo corpo, pela melanina, e também em casos de pacientes com muita sensibilidade, existem também as pomadas anestésicas que a gente receita e recomenda mediante a avaliação técnica. Então, o laser ele é aplicado, né, sobre a pele e ele age na raiz do pelo. Então, diferente de todos os outros procedimentos que a gente tem no mercado, na depilação a laser é atingida a raiz do pelo, o bulbo capilar, que seriam então a raiz mesmo. Então, o laser ele mata a raiz do pelo. Tá? E por isso a depilação ela é chamada, entre aspas, de depilação definitiva, porque se você mata a raiz de alguma coisa, ele não vai nascer mais, tá? Então esse pelo que ele foi morto ali pelo laser, ele não vai nascer mais, então por isso ela é chamada de depilação definitiva. Esse procedimento, né, depois que ele é feito, existe um tempo ali que leva para pelo realmente morrer, geralmente de 30 a 45 dias, então não é aplicando laser que o pelo vai sumir imediato, ele demora um tempo para morrer. A raiz do nosso pelo é bem resistente, então é diferente, por exemplo, se você comparar com a raiz de uma planta, que você tira, né, da terra e ela morre imediatamente. O nosso pelo é diferente, porque ele tem células, ele tem um monte de coisa nele, de nutrientes, que mantém esse pelo ainda vivo durante algum tempo, até que ele perde, né, o laser ali já perdeu o contato com as células da pele, que seriam os nutrientes, então ele vai morrer ali de 30 a 45 dias, dependendo aí do tipo de pele. Então, depilação a laser é um laser aplicado sobre a pele que mata a raiz do pelo e por isso, né, você não tem mais pelos nessa região aonde foi feito o procedimento. A segunda pergunta também é muito comum, né? É definitiva? Bem, isso é um pouco polêmico no sentido de que alguns esteticistas tratam isso como definitivo e alguns outros não gostam muito do termo do uso definitivo. Eu prefiro utilizar e dizer que é definitivo sim, tá? Porque a partir do momento que esse pelo ele foi eliminado, ele não vai nascer mais, né? O que acontece, mas isso depois de muito tempo, às vezes depois de 1 ano, 3 anos, 5 anos,
é que o paciente ele pode ter alguns focos esporádicos de pelo no corpo, mas esse pelo ele vai nascer muito fininho, às vezes até imperceptível, e isso ocorre por conta da questão hormonal do paciente, tá? Então, dependendo da idade do paciente, dependendo, se for uma pessoa jovem, por exemplo, ali nos 20, 30, 40 anos, essa pessoa ainda tem um certo nível hormonal e ela vai gerar alguns pelos aí de acordo com os anos. Isso é natural, tá? Mas é importante saber que esse aparecimento esporádico de pelo é muito diferente, né, da quantidade normal de pelo que você tem. Então, quando isso ocorre, né, do paciente desenvolver, depois do tratamento, alguns pelos ali raros, esporádicos na pele, ele pode refazer o tratamento novamente. Vai ser um tratamento que a gente chama de manutenção. Ele é muito curto, uma sessão que às vezes dura 5 minutos, porque é para eliminar um foco específico e geralmente dura muito pouco, tá? Então a depilação a laser ela vai eliminar de forma definitiva 95% no mínimo da sua derme, tá? Da quantidade de bulbo capilar que você tem na sua pele. Os outros 5% são os esporádicos que podem vir a nascer, tá? Após o tratamento por questões hormonais, tá? Isso é o natural. Tem paciente que não desenvolve de forma alguma, tá? Ele faz o tratamento e depois de um ano ele realmente, o organismo dele não tinha uma condição hormonal capaz de gerar pelos novamente. Então, essa pessoa ela não vai ter mais pelo para o resto da vida. Isso é importante, né? Conversar com vocês e passar essa informação, porque na semana passada nós atendemos um caso reverso, um caso de um paciente que fez a depilação a laser conosco há mais ou menos uns 8 meses, e na quarta sessão ele já tinha eliminado tudo, mas aquele tipo, né? Quando ele fez, ele estava muito animado por uma questão de estética, só que depois ele quis mudar o estilo dele, né? Ele queria novamente ter barba. Ele fez barbeamento a laser, ficou com o rosto lisinho, ficou bem legal o tratamento dele e gostou durante o tempo aí que ele ficou. Só que depois ele falou, não, agora eu quero mudar meu estilo, agora eu quero ter barba de novo. E aí, como eu faço, tá? O tratamento é reversível? Sim, o tratamento é reversível. Porém, também, pessoal, à base de medicamento. Então, quando você for pensar na depilação a laser, pensa sempre num procedimento definitivo, tá? Porque naturalmente você não vai conseguir recuperar, né, a penugem que você tem, que a gente fala, ela não vai mais depois nascer de maneira natural. Mesmo que nasça, vai ser muito pouco, um pelo muito fino, quase imperceptível em algumas regiões do corpo, que aliás a gente sabe que, por exemplo, no caso dos homens, a região do corpo onde o pelo é mais forte é na barba, tá? Então lá existe a possibilidade depois de nascer pelos esporádicos com mais facilidade. Nas mulheres, por exemplo, axilas e regiões íntimas também vão nascer com mais facilidade. Fora isso, nas outras regiões, a probabilidade de nascer novamente é muito, muito baixa. Eu diria 98,5%. E aí, para reverter o processo de fazer nascer pelos novamente, você precisa fazer um tratamento com um dermatologista que vai receitar remédios específicos para você desenvolver novamente e estimular a questão hormonal, tá? Porque o que faz nascer pelos, fora a consequência natural, são os hormônios. Então, quando você precisa recuperar, né, a tua penugem, tratamento somente à base de hormônios e também de medicamentos, minoxidil, que é bastante conhecido, e várias outras coisas aí que os dermatologistas receitam. Então é possível sim
recuperar se você futuramente quiser retornar. É mais comum nos homens, né, por conta da barba, da questão do pelo, da masculinização. É mais comum. Nas mulheres não é tão comum, mas nós já tivemos casos reversos, tá? Então ela é definitiva, 95%, com crescimento esporádico após o tratamento de menos de 5%, e é reversível somente com o tratamento médico à base de remédios para hormônios e também outros tipos de medicamentos ali receitados, tá? Terceira pergunta: a depilação a laser dói? Depende, tá? E isso é a diferença entre o serviço, por exemplo, que a gente oferece e os serviços de diversas outras clínicas que tem aí no mercado. Vocês vão encontrar diversas empresas fazendo isso, tá? Diversos profissionais com os mais variados tipos de equipamento. Então, dependendo do tipo de equipamento que você for, vai doer sim, né? Por exemplo, existe uma clínica muito famosa aí no Brasil, não vou citar o nome, mas ela é a líder de mercado, e eles utilizam um tipo de laser chamado laser Alexandrite, que é um laser muito dolorido, tá? É um laser que é muito parecido com o IPL, que é a depilação de luz pulsada, que a gente chama, e é muito dolorido. E esse tipo de laser ele não é tão eficiente pelo sentido que ele enfraquece a raiz do pelo, mas ele não mata, tá? Então por isso que a depilação também de luz pulsada ela demora mais para fazer efeito. Ela é um pouco mais barata, mas demora mais para fazer efeito. E ela também não elimina definitivo, porque ela só enfraquece a raiz do pelo e não é tão profunda quanto o laser, por exemplo, tá? Que já vai agir realmente na raiz do pelo. Dependendo do equipamento, dói e é bastante incômodo, né? Tem algumas clínicas que isso não é feito com nenhum tipo de equipamento, com nenhum tipo de pomada, nenhum tipo de anestesia, nenhum tipo de tratamento, né? Os esteticistas não têm cuidado com o paciente. Então eu já vivenciei muito isso no ambiente profissional. Muitas pessoas já fizeram, né, e não gostaram, se sentiram o procedimento foi ruim, foi dolorido, tá? Mas em geral, se você estiver com um bom profissional e um bom equipamento, não dói absolutamente nada, tá? Mas tem que usar uma tecnologia também moderna. O Soprano Ice que a gente utiliza, por exemplo, ele tem uma ponteira que resfria a pele a -3. Então é muito legal porque o laser ele dá uma pequena queimadinha, algo que não é nada assim insuportável, né? Dizer para vocês, olha, eu não vou sentir nada, é mentira, tá? Você vai sentir um incômodozinho, mas muito, muito pequeno, é totalmente suportável, tá? E aqui na Carinisa a gente ajusta o laser de acordo com a sensibilidade do paciente. Então essa sensibilidade, a energia do aparelho é medida em joule. Então o equipamento ele vai de 1 joule até 20 joules e a gente vai ali ajustando, tá, de acordo com a sensibilidade do paciente, que ele se sinta confortável, e nós vamos aumentando a potência de acordo com o tempo de tratamento, tá? Mas a terceira pergunta, respondendo às dúvidas de vocês, não dói, desde que seja feita por um profissional experiente e com equipamento adequado. Bem, em que circunstâncias pode ser feita? É a quarta pergunta aqui que vocês nos enviaram através do canal do YouTube. Qualquer pessoa a partir de 16 anos, tá, com a pele saudável pode fazer o tratamento. De 16 até 50 anos, tá? A pele precisa estar saudável. Isso significa que a pessoa não pode ter passado recentemente por nenhum tipo de cirurgia, ela não pode ter nenhum tipo de alergia na pele, tá? Na semana que ela for fazer a aplicação do laser, ela não pode ter nenhum tipo de doença na pele,
algum corte que esteja exposto, nada. Então, desde que a pele esteja saudável, que não tenha nenhum tipo de anormalidade, de anomalia, pode fazer o tratamento. Outra coisa, o tratamento também não pode ser feito se a pessoa retornou da praia muito recentemente, está com a pele bronzeada. Tá? Se a pele estiver lá queimadinha pelo sol, esteve na praia, ficou exposto à salinidade, que é o sol, também não pode fazer o tratamento, tem que aguardar a pele voltar ao normal e aí sim faz a aplicação do laser. Quinta questão, quanto tempo dura a depilação a laser? Não existe, pessoal, um estudo feito, né, a respeito disso até hoje, porque como a depilação a laser ela tem aí menos de 10 anos, né, que ela se popularizou muito, é relativamente muito nova ainda, não tem um estudo aprofundado a respeito disso. Mas como eu informei para vocês, né, o resultado é definitivo, então se entende que é para a vida toda, tá? Embora nós não tenhamos aí um estudo para dizer se depois de 10, 20, 30 ou 40 anos retornou. Mas todos os pacientes que fizeram até hoje, né, nós não tivemos, por exemplo, nenhum caso de reclamação, nenhum caso de a pessoa ligou e falou, olha, tá voltando tudo de novo, como acontece em outras clínicas, a gente já ouviu, e também já tivemos pacientes que vieram de outros lugares falando, olha, fiz o procedimento e voltou tudo, tá? Então é porque o equipamento na verdade não era um laser, era uma foto de luz pulsada. Mas ele vai durar o tempo, você pode tomar banho, você pode se expor, você pode fazer todo tipo de procedimento que ele não vai voltar novamente. Se pelo que ele foi eliminado pela raiz, ele não nasce, o efeito então é definitivo. Qual a duração da sessão? Sexta questão. A duração da sessão, pessoal, depende do tipo de local onde você vai fazer a aplicação do laser. Tá? Então, se for uma área menor, né, tudo é relativo à área, você vai ter geralmente 30 minutos, né, a gente faz a sessão. Aqui na Cagmisa, a gente costuma fazer 2 ou 3 aplicações. É um diferencial também nosso em relação a outras concorrentes do mercado. Você vai chegar numa clínica, geralmente eles vão fazer uma única aplicação que pode demorar de 10 a 15 minutos e aqui nós fazemos 2 ou 3 vezes, dependendo do tipo de avaliação, então é algo realmente definitivo, nós prezamos pela qualidade do trabalho e também pelo resultado do procedimento que a gente espera. Mas em geral as sessões duram 30 minutos, algumas podem se estender por 40 minutos e nós temos também as sessões de corpo todo, tá? Que você pode contratar também quando você faz o corpo completo ou meio corpo, né? Se for o corpo completo, pode demorar de 4 a 6 horas, tá? O meio corpo aí pode demorar até 2 horas, dependendo da sessão. Quais são as precauções antes do procedimento? Sétima pergunta. As precauções, além das que eu disse, né, não deve ter se exposto ao sol antecipadamente, 2 ou 3 dias antes, não ter nenhum tipo de anormalidade na pele, nenhum tipo de corte. Além disso, precisa estar com o pelo aparado. Tá? O laser soprano é diferente de outros que precisam pegar ali a pontinha do pelo para fazer o efeito. No soprano nós não precisamos, tá? Então você não precisa estar com a pele totalmente raspada, mas o pelo ele tem que estar baixo, ou seja, a depilação normal que você faz aí no teu dia a dia, tá? Mesmo quando é barba, bigode, axila, precisa estar tudo feito. Se chegar aqui e a gente verificar que o paciente tá com uma área com um pouco de excesso, não tem problema, a gente vai indicar um barbeador também, a pessoa pode fazer ali no momento, isso não é problema algum, tá? Mas o importante é que já venha depilado de casa, porque aí não perde muito tempo fazendo o procedimento, tá? Quantas sessões eu tenho que fazer? Oitava pergunta, oitava questão.
a quantidade de sessões é muito variável de paciente para paciente, porque depende também do tipo de pelo, tá? Vai de 4 até 12 sessões, tá? Dependendo do tipo de pelo e também do tipo de pele, da cor do pelo e também de qual área vai ser depilada, tá? Mas tem pacientes que atingem o resultado em 4 sessões e tem alguns que vão chegar até o máximo, que é 12 sessões, tá? Então, a gente sempre pede para que vocês coloquem um máximo de 12 sessões, tá? Existem casos muito extremos, né, de passar também de 12 sessões, mas é muito raro. De cada 10 pacientes, um acaba passando aí de 12 sessões. É importante informar também para vocês que nós, como esteticistas, a gente não vai passar para vocês uma quantidade de sessão maior do que a que você realmente necessita do seu tratamento. Tem umas clínicas, tem uns profissionais aí que eles vão colocar 15, 20, 25, 30 sessões para vocês, e nós não fazemos isso, tá? Porque a gente trabalha, apesar de não necessitar, né, de um registro médico para esse tipo de tratamento, ele é livre pela Anvisa. O profissional ele também responde por qualquer dano que causar na pele de vocês, tá? E uma das consequências quando o paciente faz o processo em excesso é a perda da tonalidade da pele, tá? Vocês vão perdendo também um pouco da melanina, a pele vai clareando, vai ficando muito clara e vai tendo algumas manchas. Então, nós também isso ocorre, pessoal, em caso muito extremo, tá? Quando o paciente já fez muitas sessões, ele nem tem mais pelo, ele nem tem mais o bulbo capilar e o esteticista está passando laser. Se não tem mais pelo e o laser não conseguir pegar o pelo, ele vai pegar as células da pele, tá? Apesar desse laser não causar nenhum tipo de dano na célula, se você for aplicando com muita frequência e muita intensidade, você vai ter a despigmentação, tá? Então, por isso que nós nunca vamos colocar para vocês uma quantidade maior do tratamento do que a que é recomendada pelo fabricante, né, pelos profissionais, pelos cursos de estética que a gente faz, por um monte de procedimento aí, tá bom? Então vamos aqui à próxima questão. Posso tomar sol? Pode, tá? Vejam bem, a maioria dos esteticistas que trabalham com o soprano laser, e você fizer essa pergunta, ele vai falar pode. Só que eu sou bem mais conservador nesse sentido, porque quando você faz o procedimento, a pele fica um pouco sensível, tá? Você pode até passar alguns dessensibilizantes, que a gente pode indicar também, mas a pele vai ficar um pouco sensível. Se você sair no sol, não vai acontecer nada. Eu preciso ir numa padaria comprar o pão. Pode ir tranquilamente. Olha, eu preciso pagar uma conta num banco e vou ter que sair na rua e vou ter que tomar sol. Tranquilamente. Eu estou falando aqui, pessoal, da exposição exagerada, né? Daquele paciente que ele faz o procedimento num dia e no outro ele está numa beira da praia tomando ali de 6 a 8 horas de sol por dia. Isso não vai ser legal, tá? Não vai causar nenhum tipo de dano à pele, mas a pele vai ficar bem irritada, porque ela já vai estar um pouquinho vermelha por conta do procedimento do laser e você expõe ao sol, que é alta temperatura, e não vai ficar legal. Então a gente sempre pede para vocês repousarem ali, né, depois do procedimento, pelo menos de 2 a 3 dias. E se não tiver jeito, né, se realmente precisar ficar um longo tempo exposto ao sol, então a gente pede que use o protetor solar, fator 30 pelo menos, tá, para tentar ali, né, não irritar a pele durante o período de tratamento. Questão 10. Tem contraindicações? Nenhuma conhecida até o momento,
tá? Então, como informei, todas as pessoas que estiverem dentro do perfil, tá? Lembrando que quando vocês vêm a primeira vez é feita uma avaliação técnica, né, na primeira sessão. Então, se não tiver nenhuma contraindicação, a pessoa pode fazer normalmente. Questão 11. Posso fazer regiões íntimas? Pode, tá? E não precisa ter vergonha, pessoal. As mulheres são um pouco mais tranquilas de fazer regiões íntimas. Os homens, eles têm um pouco mais de dificuldade, mas eu diria que talvez seja a região mais interessante de vocês fazerem, tá? Porque é uma região que geralmente está umedecida, né? Se não for bem cuidada, pode haver ali a região do corpo onde a gente tem mais bactérias, tá? Então, no caso da mulher, seria a parte das axilas, né? A parte do ânus, a parte vaginal e entre outros. Do homem, a mesma coisa, né? As axilas, o ânus, a parte ali da região íntima masculina. Então, todas essas regiões podem ser feitas, tá? Tanto no homem quanto na mulher, tranquilamente. É uma região um pouco mais sensível, a gente utiliza produtos especiais e a gente tem vários casos e resultados de pessoas que já fizeram e o resultado é muito bom, tá? Então você consegue até melhorar o teu relacionamento, a tua autoestima, se você tiver com as tuas regiões íntimas mais bem cuidadas. E o esteticista, ele é um amigo de vocês, né? Ele é o companheiro de vocês, é praticamente o médico da pele. Então, quando vocês forem pensar em fazer essas regiões mais íntimas, pensa no seguinte: olha, o esteticista, ele é uma pessoa acostumada a fazer esse procedimento, ele faz praticamente o dia todo, o mês todo, então para ele não é nenhuma novidade, tá? O paciente é que tem que quebrar a barreira, muitas vezes dá vergonha, mas é uma coisinha que você vai fazer ali uma vez por mês, meia horinha. É muito melhor você passar um pouquinho de vergonha para ficar bonito do que de repente passar um vergonhão quando você tiver com o teu parceiro ou com a tua parceira e tiver lá todo feio. Então, vençam a vergonha, venham com muita facilidade. E é importante falar também, pessoal, que quando o paciente está fazendo essas áreas íntimas, não é permitido acompanhamento, tá? Então, essas regiões foi uma norma que a gente está seguindo agora, da associação, né, que reúne os esteticistas, porque no procedimento de depilação, por exemplo, se for a esposa, ela pode vir ser acompanhada pelo esposo, que pode assistir todo o procedimento. O esposo, a mesma coisa, ele pode vir acompanhar a esposa, não tem problema algum, desde que seja uma pessoa da família, né, com laços, pode permanecer no procedimento fazendo acompanhamento. Mas quando há a questão da depilação íntima, mesmo que seja uma pessoa que seja casada ou que tipo, não é permitido acompanhamento. Então a pessoa pode até ficar do lado de fora, né? Pode aguardando o paciente, mas dentro do consultório do procedimento não é permitido acompanhamento. Quanto custa as sessões de depilação a laser? Bem, nós temos uma tabela. Essa tabela ela está disponível lá na nossa página do Facebook. Vocês podem consultar. Nós temos preços bem atrativos, geralmente 20 a 30% da concorrência. Nós conseguimos ter esses preços abaixo, né? E varia de acordo com a região do corpo. Tá? Então, nós temos sessões a partir de R$ 149,90 e é bem competitivo os nossos preços. Então, consultem a nossa tabela. E é importante falar também, pessoal, sobre o custo-benefício, porque muita gente fala, nossa, é caro. Olha, de repente, uma sessão lá de braços que, se eu não me engano, custa R$350, mas você tem que pensar que você vai pagar isso uma vez na tua vida, né? Você vai ficar no máximo 1 ano fazendo esse procedimento e depois nunca mais você vai precisar disso, né? E só o que você gasta de perda do teu dia, muitas vezes dor, irritação,
Você perde tempo fazendo a tua própria depilação ali, às vezes meia hora, 30 minutos, as mulheres muito mais, os homens de manhã perdem de 30 a 40 minutos fazendo barbeamento. Então o custo de tempo que vocês vão ganhar, né? Imagina você precisar ficar tranquilo 30 dias do teu mês sem precisar se preocupar com depilação. Não tem preço que pague isso, né? E um gilete bom, né, um barbeador bom hoje, nós temos casos aqui, por exemplo, de giletes em São Paulo, chega a custar 30, 40 reais, né? Então um kit aí de barbeador bom, você vai pagar 30, 40 reais, que é praticamente um terço do valor de uma sessão de laser. E esse barbeador você vai poder utilizar uma ou duas vezes só, né? Então ponham tudo na ponta da caneta e olhem o que vocês estão ganhando de tempo, de qualidade, porque o resultado do laser é muito melhor do que o barbeamento, do que a depilação convencional, né? Não tem irritação, a pele fica lisinha, não tem nenhum tipo de mancha, então fica muito bonito, né? A pele fica muito bem cuidada, renova a pele, né? A pessoa fica menos envelhecida, então tem uma série de efeitos que vocês vão notar aí depois do tratamento. E por isso, né, a gente entende que vale a pena sim, tá? Tanto em questão de custo, quanto em questão de melhoria da qualidade da tua pele, quanto em questão também de gasto que você tem com outros aparelhos. Nós temos, por exemplo, o caso das mulheres, que é mais comum, às vezes elas gastam aí 60, 80, 90 reais num salão, né? Às vezes para fazer uma sobrancelha, ou um buço, ou uma coisa que seja, e você poderia fazer isso durante um ano e nunca mais se preocupar com isso na tua vida toda. E a última questão aqui do nosso bate-papo de hoje é: meu tipo de pelo pode ser aplicado? Todos os tipos de pelo podem ter a aplicação da depilação a laser, tá? Tanto o pelo mais escuro, que é o mais comum, quanto os pelos claros também, tá? Então o Soprano Ice é o único equipamento que a gente consegue tratar todos os tipos de pelo. Então, pessoal, por hoje é só. Essas são as principais dúvidas hoje do canal. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês postem nos comentários. A gente vai fazendo sempre vídeos novos, respondendo os comentários aí a respeito da depilação a laser. Convido a todos para conhecer o procedimento. Lembrando que nós ficamos em São José dos Campos, São Paulo. Então, a gente atende todo o Vale do Paraíba, interior de São Paulo, a capital principalmente, onde a gente tem muitos clientes, né? Lembrando que para quem é de São Paulo é muito fácil se deslocar até São José dos Campos, porque é 1h30 de carro, e eu tenho clientes que hoje vêm de BlaBlaCar, tem pessoas que vêm de Uber, mas eu acho que o mais fácil de vocês virem é pela BlaBlaCar, que é o aplicativo aí de carona. Vocês agendam, né, e podem vir tranquilamente, tá? O procedimento ele não gera nenhum dano, então você consegue chegar, fazer o procedimento e ir embora andando normalmente sem nenhum tipo de incômodo. Então você pode vir de carro sozinho, você pode vir de carona, se quiser pode até voltar de ônibus, né? Não vai ter nenhum problema em relação a isso, tá? E outras dúvidas a gente vai respondendo aí. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.